Vamos lá, ensino médio, história, vamos falar do antigo regime, né? Marquinhos colocou aí. Ensino médio, vamos interagir. Cleito, Letícia, cadê vocês? O que que foi, por que que recebeu esse nome Novo Regime, tá? Recebeu esse nome porque é a denominação, né, do sistema político social da França, que foi anterior à Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. E durante esse período do antigo regime, a sociedade francesa ela era constituída por diferentes estados, tá? O clero, que era a igreja, a nobreza e a burguesia, tá? Nessa nova situação, nesse novo degrau, nesse degrau que a gente tinha, né? Clero, nobreza e burguesia, o mais alto estava o rei. O rei estava no topo dessa pirâmide. Por quê? Ele governava, mas ele governava segundo a teoria do direito divino. Ele tinha um direito divino, tá? Porque ele afirmava que ele era soberano, porque ele foi concedido estar ali por Deus. Então ele mandava e os outros teriam que obedecer. A ordem vinha dele para os outros obedecer, tá? E aí vamos falar um pouco das características desse antigo regime, tá? Na política, a política se caracterizava pelo absolutismo, é que eu acabei de falar agora, né? Ele mandava, só ele mandava, e os outros obedeciam. Então, uma política absolutista. Era só ele, não tinha democracia, era só ele que mandava. Não tinha lá um congresso para eles votarem as ideias, para colocarem as ideias e votarem e chegar a um bem comum a todos, não. O rei determinava certa ordem, essa certa ordem teria que ser feita porque ele achava que ele estava ali porque ele é concedido por Deus, tá? Então, o que esse absolutismo consistia, né? A autoridade política era do rei, ele tinha um apoio, né, na teoria que ele estava ali por um direito divino. Essa teoria foi desenvolvida pelo filósofo Jean Bodin, tá? A gente começa a falar aí das pessoas. Jean Bodin, essa teoria de que o rei estava ali por um direito divino. Existia uma assembleia, sim, tá? Que reunia os 3 estados. Mas essa só podia ser convocada se o rei decidisse que precisasse. Se o rei decidisse, ele convocava essa assembleia. Então, continua o rei mandando, tá? O último a governar, a ser o rei, né? A governar a França durante esse antigo regime foi Luís. Ele que foi o último, tá? Durante o antigo regime, tá? Foi o Luís XVI. Ele foi o último a governar com esse regime, tá? Da dinastia de Bourbon, e ele morreu guilhotinado, ou seja, com o pescoço fora, cortado, tá? Vamos falar agora da parte econômica. Durante o antigo regime, o que eu tinha lá na parte econômica? O que regia naquela época? O mercantilismo, né? O que era o mercantilismo? Tinha um conjunto de regras, né, e normas econômicas, onde o Estado organizava e intervia na economia, né? Ele se organizava com aquelas regras e também intervia na economia. As ideias mercantilistas, a riqueza de um país estava baseada apenas num monopólio, ou seja, só tinha um comando, só um comandava. Então, tudo que tinha em relação ao mercantilismo só havia num comando, tá? A acumulação de metais, na regulação da economia, só havia um comando. Então, a economia deles era voltada basicamente pelo mercantilismo, onde também havia o absolutismo, né? Porque só tinha um monopólio, então era absolutista, tá? E como que era a sociedade? A sociedade no regime antigo. Ela era dividida. Ela dividia assim, compreendia entre o clero, que é a igreja, a nobreza, aqueles que tinham, né, um poder a mais, a burguesia e os camponeses, ou seja, os mais pobres. O clero e a nobreza eram livres de impostos, ou seja, eles não precisavam
pagar impostos. Mas, em contrapartida, os burgueses e os camponeses, que eram menos favorecidos, teriam que pagavam impostos. E aí o rei governava sob a teoria do poder divino, né, absolutista, e aí o que ele fazia? As decisões centralizadas no executivo, legislativo e judiciário. Né? Hoje em dia a gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário, correto? Cada um tem uma função, né? Cada poder tem uma função. O rei não, o rei atuava nos três. Ele executava, ele legislava e ele julgava, tá? Porque primeiro a gente tem que ter o quê? A lei, julgar essa lei para depois executar, correto? Não, ele já fazia tudo, tá? Então, ele na verdade, ele mandava em geral e também tinha o apoio do clero, que era a igreja. A igreja era bem grande em relação política. A igreja tinha uma participação muito grande nessas épocas assim na área política. A igreja entrava mesmo de sola na área política. Ela nunca estava por baixo. Muitas das coisas a igreja se metia mesmo na parte política, tá? Aí vem o primeiro estado, tá? O primeiro estado era representado pelo clero. A França era o país mais católico que tinha, tá? A igreja cabia os registros de nascimento e falecimento. Então, a igreja aqui, o clero, era responsável em registrar quem nascia e quem falecia, tá? A educação das pessoas, os hospitais e também a vida religiosa dos franceses. Então, a responsabilidade da igreja, ela estava ali em quem estava nascendo, quem estava morrendo, a educação deles, né? E, claro, a parte de participação religiosa que os franceses eram. Então, a influência forte da igreja no governo, por quê? Era alto, né? O clero, ela tinha uma participação muito grande, porque os cardeais, os bispos, arcebispos, eles eram conselheiros dos reis. Os reis pediam conselho dessas figuras da igreja, tá? Mas também havia o baixo clero. Esses eram os altos cleros. Cardeais, bispos e arcebispos. Eram altos. Mas havia os baixos. Esses baixos, né, vamos dizer que são os padres, vamos dizer assim. Eles ficavam aonde? Nas zonas rurais, nas pequenas cidades, e eles não tinham bens, porque a igreja era rica, tá? A igreja tinha bens, tá? Então, a igreja não pagava imposto, por ser conselheira do rei, o rei que mandava tudo, né? A gente já pensa por aí. Era proprietária de terras e imóveis e conseguiu acumular grande riqueza, a igreja, a partir desse momento, né? Porque se você tem isenções, né, você consegue, vamos dizer, o povo ele tinha que pagar. Então, o pouco que o povo tinha, ele ainda tinha que pagar imposto. A igreja, que já tinha legal um valor, não precisava pagar imposto, então acumulava-se o quê? Riquezas, é óbvio, né? Até os dias de hoje. E o rei, na verdade, o rei também intervia nos assuntos eclesiásticos, nos assuntos da igreja. Lembra que eu falei que ele era absolutista? Mas ele também intervia nos assuntos eclesiásticos. Por quê? Ele aproveitava das cerimônias religiosas para reafirmar que o poder era dele. Porque Deus deu o poder dele na terra de mandar ali e ele ser o maioral acima da igreja também, tá? Depois disso veio o segundo estado. O segundo estado, ele vem constituído por quem? Pela nobreza, né? Lembra que eu falei? Clero, nobreza, burgueses, né? Veio pela nobreza. Por quê? As pessoas com títulos ou que herdavam, hereditários, né? Eles ocupavam cargos importantes no governo, tá? E aí, esses nobres quem eram? Eram proprietários de terras, né? Viviam em alto luxo, né? E assim, o que acontece? Eles não tinham rivalidades com o poder do rei, tá? Eles deixavam o rei para lá fazer, eles não tinham rivalidade em relação a isso. Mas ela se dividia conforme a antiguidade. A nobreza se dividia em relação à antiguidade dos seus títulos. Porque alguns nobres haviam recebido na época das cruzadas, outros foi em outras épocas, então tinha
eles se dividiam por parte de antiguidade. Aí já havia isso, né? Antiguidade é posto, vamos dizer assim. Haviam nobres que também eram antigos burgueses, que conseguiram chegar a essa condição por terem comprado títulos. Então, há títulos comprados. Eles não vieram hereditários, eles tinham dinheiro e compraram os títulos, né? Ou até mesmo por se casarem com nobres que estavam se empobrecendo. Então, eles iam lá, os burgueses se casavam com aqueles nobres e passavam a ser nobres também e chegava com o seu valor, com o seu quinhão, com o seu dinheiro, para que aquele nobre não perdesse aquele título de nobreza, né? E aí, assim, como clero, eles também não pagavam impostos. A nobreza não pagava impostos e, desta forma, acumulavam riquezas, é óbvio. E aí vem o terceiro estado, que são as pessoas comuns, os camponeses, né? As pessoas menos favorecidas, tá? Que era composto do quê? A maioria, 95%, vamos dizer que 95% da população eram as menos favorecidas, pessoas chamadas pessoas comuns. Ou seja, estavam entre os burgueses, né, os ricos, comerciantes e profissionais liberais, né, os camponeses, enfim. E aí estava ali, eles eram criados nobres, né, criados que eu falo é empregados, tá? Antigamente eles falavam criados. Eram empregados os nobres e eles enfrentavam dificuldades para ter pelo menos uma mínima condição de sobrevivência. Eles trabalhavam, mas para ter o quê? Alimentação e vestuário, mas eram sacrificados, eram mais ou menos escravizados. E esse terceiro estado, ele recaía pela pesada tributação. E era o único que pagava impostos. Então, perceba-se bem, era o mais necessitado, era o menos favorecido, e era obrigado a pagar imposto. Não tinha mal e porcamente para comer e se vestir, e eles eram obrigados a pagar imposto. Então, daí vocês veem que lá de trás já vem essa situação, né? Se a gente voltar para o Brasil, a gente está falando lá da França, mas a gente voltar para o Brasil, a gente vê até os dias de hoje, né? Que a maioria nada tem, a minoria tem tudo. A desigualdade social. De lá de trás, a gente consegue observar que essa desigualdade social, ela é perene, né? Olha quanto tempo. E aí chega essa parte que eu amo falar, que é o iluminismo, né? O Marquinhos só pediu para me falar do Antigo Regime, mas eu vou entrar no iluminismo para poder ser entendido também. Eu já falei do Antigo Regime, o que foi? Mas o que foi o iluminismo? Já diz o nome, né? Quando a gente fala em iluminismo, a gente lembra de quê? De luz, né? Acendeu uma luz, né? Iluminou. E foi isso mesmo. Por quê? Então, vou falar entre o iluminismo e o Antigo Regime. Ele foi um movimento intelectual. Quando a gente fala de intelectual, a gente fala de QI, coeficiente de inteligência, tá? Então, o que aconteceu? Ele se deu entre o século XVII e o século XVIII. Por quê? Ele questionava as pessoas que ali chegavam com essas ideias, pessoas novas, começaram a questionar como que era aquele modelo econômico. Porque as pessoas que tinham muitos não precisavam pagar impostos. E as pessoas que nada tinham, que muito mal trabalhavam, eram criados para comer e para se vestir, eram obrigados a pagar impostos. Eles começaram a perceber e começaram a questionar aquele modelo econômico, o qual, além disso, o poder ali era um poder absolutista, onde o povo não tinha voz, quem tinha voz era apenas o rei. Então ali começou a se ter uma mudança, tá? Gente, isso que eu tô falando aqui cai no Enem, tá? História cai no Enem, Antigo Regime e Iluminismo, tá? Isso aqui é matéria de Enem, tá? E aí, o que eles começaram a perceber? O poder econômico e poder social e política naquela idade era totalmente desequilibrado. Ou seja, pouquíssimos tinham muito e muitos não tinham nada, né? E aí, o que aconteceu nessa época? Os iluministas começaram a classificar aquela época como Idade das Trevas. Eles chamaram aquela época de Idade das Trevas, Idade do Escuro, trevas, né? Negro, noite, escuro.
E aí, apoiado em uma nova visão a respeito de Deus, da razão e da natureza da humanidade, o iluminismo teve significativa influência sobre o pensamento revolucionário. Então, aí, nesse momento iluminista, começou uma revolução. Por quê? Peraí, Deus botou só uma pessoa, ele tem um poder divino, e ele faz isso com 95% da população? Não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa diferente. E aí, o que eles fizeram? Qual era a função, qual era na função? Na verdade, não. Qual era a pretensão deles ali, dos iluministas? Eles pretendiam que os objetivos da humanidade, tá, ali, são o conhecimento, a liberdade e a felicidade. Eles não vieram ali para sofrer, né? E além disso, queriam um governo onde os poderes estivessem divididos e o papel soberano fosse limitado. Então Deus, como o rei falava que ele era regido por um poder divino, ele não ia dar só para ele. Então deveria ter sim poderes para poder se limitar o poder do rei. Não, você manda até aqui. Até aqui a gente tem que fazer um congresso e vamos decidir, o povo vai votar, vamos participar, para ter sim alguma coisa estabelecida. E aí, quando os iluministas chegaram e começaram a questionar isso, a levantar essas questões, começou a vir a crise do antigo regime. Mais ou menos assim, a partir de 1787, a velha organização política e social francesa começou a ser questionada pelas ideias iluministas, né? Por que só o rei manda? Por que quem paga imposto é quem ganha menos? E os outros que têm mais estão enriquecendo cada vez mais e quem ganha menos está aí, ó, vivendo uma vida miserável. Não, tá errado isso, tá errado. E aí também essa ideia contribuiu para a crise financeira na qual a França ela mergulhou, né, no fracasso das colheitas de trigo e os gastos militares, porque teve a Guerra da Independência nos Estados Unidos, nessa mesma época, né? Porque também se começou o povo a acordar, a despertar no povo também um pensamento. Até então não tinha ninguém para poder levantar aquelas teses que os iluministas chegaram e levantaram. Então o povo ele acreditava piamente naquilo que o rei passava. Então o fracasso no campo, ele não impediu o aumento de cobrança de imposto. Mesmo fracassando lá, continuou cobrando os impostos ao terceiro estado, que eram, né, os burgueses, os camponeses, então, enfim, os menos favorecidos. E aí, eles também, por isso, eles acordaram e começaram a exigir melhores condições de trabalho e uma reforma no governo. Olha como eles acordaram. Os iluministas chegaram e acordaram esse povo. Aí o que o rei fez? Convocou uma assembleia. Ó, lembra que eu falei lá no início? O rei que convocava quando ele queria. Ele convocou uma assembleia dos Estados Gerais para encontrar uma solução para aquela crise financeira que a França estava passando. E aí, tanto como o primeiro como o segundo estado não aceitaram se abdicar dos privilégios. Lembra quem era o primeiro estado? Lembra? Igreja, o clero. E quem era o segundo estado? Os nobres. Qual era o privilégio deles? Além de eles estarem lá tranquilos pelos criados dele, eles não pagavam imposto e cada vez mais enriqueciam. Eles não queriam se abdicar de largar, de perder esses privilégios deles, né? Porque o que acontece? Eles teriam que integrar o regime de recolhimento dos tributos para poder o quê? Ter um equilíbrio na economia da França e conseguir se reestabelecer essa economia. Mas eles não quiseram aceitar. Então, veja bem, esse desenho todo dessa revolução que aconteceu através dos iluministas, ela veio o quê? Com uma organização da burguesia e do baixo clero. Lembra que eu falei que tem um baixo clero que vivia na parte mais vamos dizer assim, na zona rural. Eles viviam na parte mais humilde, né? Conseguiram fazer o quê? Uma instituição
monarquia constitucional. Eles conseguiram fazer isso. Aí depois disso veio a Revolução Francesa e o fim do antigo regime. Esse antigo regime acabou. Como? A Revolução Francesa, ela provocou, né, o fim do antigo regime na França. E também veio posteriormente na Europa também, né? Acabou com esse negócio de absolutismo. A burguesia estava ressentida da exclusão do poder, né? A burguesia foi tirada, né? Ela rejeitava últimos vestígios, né, do feudalismo. Na realidade, o governo francês estava à beira da falência, né? Porque o que acontece? A população também acordou, né? E as pessoas também começaram a ficar contra ele, né? Porque não queria saber de cá, o clero e a nobreza. Você imagina? Começou a se ter, por isso que a palavra é revolução, né? Porque até então estava todo mundo vivendo bem, né? Todo mundo que estava levando vantagem. Quando você tocou no bolso, acabou. Não tem mais vantagem. E aí o rei começou a ficar contra a parede, vamos dizer assim, na berlinda, né? E aí elevou-se proporcionalmente o descontentamento, porque começou a faltar alimentos, aí começou a se ter cobrança excessiva de impostos. Como que vou cobrar imposto porque eu não tenho isso? Nos dias de hoje, aqui no Brasil, a gente vê isso. A gente paga tanto imposto e não tem. Pô, a gente paga imposto, a escola tá assim. A gente paga imposto, não tem hospital. A gente paga... Não dá uma revolta? Era o que aconteceu lá, tá? E aí, todo esse contexto de ideias ideológicas, as ideias iluministas, elas defendiam uma nova ordem e a teoria de direito divino, ela deixou de ser aceita. Então, ali, a partir dali, da Revolução Francesa, né, e que caiu, declinou, acabou com o antigo regime, repassando. Quem era o antigo regime? Era o regime que o rei dizia que ele tinha o poder divino. Era um regime absolutista, onde só ele mandava, ele dava as ordens e tinham que ser acatadas. Existia uma espécie de pirâmide de poder, onde eu tinha o clero, a nobreza, os burgueses, camponeses, as pessoas menos favorecidas. Ali, somente quem pagava imposto eram os menos favorecidos, que trabalhavam como criados dessas nobrezas, enfim. E os outros não, os nobres e os cleros eram isentos de impostos e cada vez mais enriqueciam. Até que chegou os iluministas, pessoas que vieram com ideias e começaram a questionar aquele regime político e econômico. Por que a maioria não tem e ainda tem que pagar imposto e a minoria tem e está enriquecendo cada vez mais? Com isso, o povo começou também a se despertar e isso começou a ocasionar crises, faltas, né? E o excesso disso começou a vir a falência, esse governo, a França, o rei se viu obrigado a convocar, né, as pessoas para poder fazer, na verdade, o clero e a nobreza, para falar para eles, vocês vão ter que, a partir de agora, contribuir com os impostos, porque não está dando, a gente tem que vir resgatar a economia da França, que decaiu demais. E o clero e, na verdade, a nobreza não aceitaram, eles não queriam se abdicar dos privilégios que eles tinham. E cada vez mais os impostos foram aumentando. E a população não estava dando conta disso. Até que o quê? Se restaurou a Revolução Francesa, onde os iluministas mostraram que decaiu, que esse poder, onde dizia que ele tinha um poder divino, não existia. Teria que ter uma política e um poder constitucional. Então foi caído aí o antigo regime, tá? Isso é matéria de Enem, tá? É matéria de ensino médio, mas é matéria de Enem. Isso cai no Enem. Eles vão, pode cair lá para vocês. O antigo regime, no poder absolutista, pode vir assim, poder absolutista era quando somente o clero e o rei estabeleciam as regras daquele local.
Aí vai estar lá as alternativas. Claro, olha, gente, deixa eu falar. A prova do Enem não vem com a pergunta direta como eu tô falando, não. Ela vem com o texto deste tamanho, a pergunta lá embaixo. Então, a dica que eu dou para fazer uma prova do Enem: leiam muito. Leiam muito. Pegam essa visão de leitura, mas não leem besteira. Revista de fofoca, revista disso e disso. Pega um jornal de economia, pega um livro importante. Leiam muito. Porque quando a gente lê e aquilo nos interessa, a gente interpreta. E isso é importante. Então, no Enem, o que é importante? Quando eu estou lendo lá, eu começar a sublinhar as principais palavras daquele texto. Li aquele trecho, né, da pergunta, sublinho as principais palavras. Depois eu volto e só vou ler as principais palavras. Então eu cheguei no foco do que está querendo. E aí vem a pergunta. Preste atenção na pergunta, porque às vezes a pergunta ela é capciosa. E às vezes o texto te dá uma coisa que não tem nada a ver com aquela pergunta, tá? E aí, quando eu tenho as questões, geralmente é de A a E, de cara, as 3 estão erradas. Você vai ficar em dúvida em 2. Presta atenção na vírgula, nas conjunções, que elas mudam a resposta. E por causa de uma vírgula, uma conjunção, você responde errado. Então é necessário ter essa atenção, ok? Virão mais dicas aí, já tem gravado taxonomia, vírus, eu estou esperando a carregar, que eu estou carregando um por um.